Olá, minha irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com todos vocês. Hoje nós refletiremos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Para quem conhece o Catecismo da Igreja Católica, não há muita novidade, mas para quem não conhece, e se você é alguém que não conhece, vamos recordar que esse catecismo é fruto do Concílio Vaticano II. Aquele Concílio Vaticano II que foi aberto por João XXIII e encerrado pelo Papa Paulo VI. Recordemos que após 25 anos do concílio, o Papa João Paulo II convocou cardeais e bispos para celebrar esses 25 anos. E nessa assembleia, os padres sinodais pediram a São João Paulo II que ele confeccionasse um compêndio da fé e moral da Igreja. E o Papa João Paulo II organizou uma comissão com muitos cardeais e bispos, presididas pelo cardeal Joseph Ratzinger, o nosso Papa Emérito Bento XVI. E a partir daí se deu o Catecismo da Igreja Católica. E você me pergunta, mas por que esses padres sinodais queriam um catecismo? Eu explico. É porque após o Concílio Vaticano II, apareceram grupos que dividiram alguns pensamentos dentro da igreja. Os grupos achavam que havia uma igreja pré-conciliar e pós-conciliar. Só que Bento XVI vai dizer que não se pode ler o Concílio Vaticano II como uma ruptura. Os grupos mais radicais diziam que a igreja pós-Vaticano II era uma igreja que estava vacante, era uma igreja que nem Papa tinha. Olha o absurdo disso. E outros grupos radicais também, mais chamados como progressistas, diziam que após o Vaticano II, tudo que era pré já não valia mais de nada, que agora é uma nova igreja. E o Papa Bento XVI, num livro chamado A Fé em Crise, que é uma entrevista com ele vai dizer que isso é por causa de que esses grupos estavam falando que havia um espírito do concílio. Só que ele nos diz que esse espírito do concílio, na verdade, é um anti-espírito que trai a fé católica e trai o verdadeiro concílio, que é os documentos. Bom, o nosso catecismo da Igreja Católica ele é dividido em 4 partes. E o próprio catecismo da Igreja Católica, a partir do parágrafo 13, vai nos explicar isso. Olha o que diz o catecismo. Ele diz que o catecismo é dividido em 4 partes. A primeira parte, a profissão de fé. Isto é, eu creio, Deus se revela a nós. Só que quando Deus se revela ao homem, o homem precisa dar uma resposta a Deus. E essa resposta é o quê? A fé. Isso mesmo. Deus se revela e eu creio porque Ele se revela. Essa é a primeira parte. A segunda parte é os sacramentos da fé. É Deus que entra na história, age na história humana e deixa sinais sensíveis e visíveis para a nossa salvação. Lembremos dos sacramentos. Quais são eles? Batismo. Qual mais? Eucaristia. Confirmação. Unção dos enfermos. E o sacramento da ordem, matrimônio e tantos outros. Meu irmão e minha irmã, são 7 os nossos sacramentos. E vai tratar essa parte 2 desses sacramentos. Temos a parte 3, que é a vida de fé. Vai nos mostrar como bem viver essa nossa fé. Porque não basta apenas crer, não basta apenas Deus mostrar-nos e nos dar ferramentas de salvação. Deus se mostra e nos ajuda a ser salvos. Mas é preciso também saber viver. E essa parte 3 do nosso catecismo vai nos ajudar sobre isso. E temos, por último, a parte 4, que é a nossa vida de oração. Primeiro, Deus se revela. Segundo, Deus deixa sinais sensíveis para nós sermos salvos. Terceiro, a vida de fé. É bom saber viver. E a quarta parte, porque Deus me revela, porque Deus deixa sinais sensíveis, porque eu sei viver, eu tenho um diálogo com Deus, que é a nossa vida de oração. Então, meu irmão, então, minha irmã, se você já conhece o nosso catecismo, ou se você não conhece, é bom cada vez mais nós conhecermos a nossa fé e aprofundarmos, e recordar, sobretudo, o que o Papa Bento XVI nos diz, que é preciso interpretar o Concílio Vaticano II não como uma ruptura, não como essa espécie de espírito do concílio, porque esse, na verdade, é um anti-espírito, mas, sobretudo, lê-lo na hermenêutica da continuidade, isto é, em continuidade e à luz de tantos outros concílios que se passaram. Porque só assim, meu irmão, só assim, minha irmã, nós seremos verdadeiramente fiel à nossa fé católica, à nossa fé de sempre, à nossa fé de 2000 anos. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por
reservar esse tempo para refletir sobre a nossa fé comigo. Santa Maria, Mãe de Deus e da Igreja, rogai por nós.